Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Jesus Cuidando de Você. Nós aqui estamos sempre com muita alegria mesmo, com muita vontade de conseguir passar tudo aquilo que nós podemos passar e vocês compartilharem todo o estudo, todas as falas e as reflexões e as conversas no chat, são tantas coisas, né? Nós temos uma hora inteirinha para fazer isso. Vamos juntos, vamos nos unir agora, nós temos nosso momento de prece, de preparação, e não é só o fato da prece, é criar uma harmonia, criar uma corrente do bem. É muito importante ficar atento à prece, entrar em sintonia com seus benfeitores, entrar em sintonia com todos os que estão ouvindo ao mesmo tempo as palavras que a nossa Jeane vai trazer daqui a pouco. Enfim, para estarmos preparados para servir a Jesus. Porque nós estamos aqui, mas não estamos de brincadeira. Nós estamos a serviço do Mestre, para divulgar os seus ensinamentos, para divulgar o amor, para divulgar a caridade, enfim, e para trazer para nós também um pouco de alento nesse mundo tão complicadinho, né? Mas como é que você está hoje? Está tudo bem com você? Eu espero que sim. Se não, prepare-se para melhorar. Prepare-se para melhorar. Por mais difícil que a vida seja, nós podemos sim nos apegar a Jesus e pedir. Quando estamos doentes, nós podemos às vezes obter a cura, mas com certeza nós podemos obter uma melhor qualidade de vida. Então, é isso que nós precisamos, né? Abrir o nosso peito, o nosso coração, a nossa mente para Jesus. E agora está começando uma ótima oportunidade para você fazer isso. Junto comigo, junto com a Jeane Torres, com o Marcos Vinícius, com a Yara Miragaia, com o Luiz Romeu. E aqui com todo o suporte técnico do nosso querido Diego Tavares, que um dia vocês vão conhecer. Pode deixar, a gente está preparando essa surpresa. Vamos lá, Jeane? Vamos começar o nosso programa? Vamos sim, Soninha. Olá, amigos. Que alegria. Mais um sábado que nos encontramos unidos em pensamentos e corações. E Soninha iniciou falando da importância de abrirmos os nossos corações, as nossas mentes, para nos conectar ao nosso Mestre Jesus. E realmente, o momento da oração, nós conseguimos fazer isso. Vamos então juntos? Vamos abrir as portas do nosso coração? Vamos? Vamos estabelecer essa conexão com o nosso Mestre, permitir que Ele cuide de nós durante a nossa oração, que através dos seus mensageiros da luz, Ele possa adentrar o nosso lar, possa nos trazer fluidos curativos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir o nosso olhar espiritual, vamos abrir as nossas percepções, para que possamos sentir o nosso Mestre bem próximo a cada um de nós. Vamos sentir esses benfeitores espirituais nos trazendo nesse nosso momento de oração fluidos curativos, pacificadores. E vamos nesse instante pensar no que desejamos receber do nosso Mestre Jesus. Vamos pensar nas nossas dores físicas, morais. E se não desejamos nada receber, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta escola. Senhor Jesus, somos muitos nesse momento de oração, unidos em pensamentos e corações, desejosos da sua presença amorosa, desejosos da sua mão amiga. Mestre,
Hoje, ao acordarmos, tivemos através da luminosidade do dia a bênção de mais um dia de vida nessa nossa existência corpórea. É com muita gratidão, Senhor, que nós estamos nesse momento de oração, elevando os nossos pensamentos a Ti, para rogar a Sua presença em nossas vidas, que Tu possas, Senhor, iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos encontrar os caminhos mais assertivos para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Que possamos reconhecer todos os nossos equívocos cometidos e encontrar os meios para a reparação e para a nossa transformação. Mestre, quantas oportunidades cada um de nós está tendo a cada novo dia, oportunidades de trabalho, de crescimento, de estudos. Senhor, nós temos muito a lhe agradecer. Que possamos aproveitar o nosso dia de hoje para torná-lo o nosso melhor dia, aproveitando cada segundo de nossa existência para praticar o bem, ajudar o nosso próximo e exemplificar todos os conhecimentos que nos chegam através do seu Evangelho de amor. Mestre, continue protegendo e cuidando cada um de nós. Que a sua paz, a sua luz e o seu amor permaneçam conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, meus amigos, como é bom sentir Jesus. E que alegria nós estarmos aqui, aproveitando o nosso dia para aprender, para trocarmos experiências. E nós vamos agora ouvir o nosso querido Marcos, trazendo um pouco mais dos seus conhecimentos, esclarecendo cada um de nós sobre esses ensinamentos tão preciosos do nosso Mestre Jesus. Toque os nossos corações, Marcos. Tanto tempo que eu não falo essa frase, não é? Toque os nossos corações. Bom dia, meus amigos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente para um momento de estudo. E hoje nós iremos ler o capítulo 69 do livro Pão Nosso, onde o benfeitor Emmanuel ele vai trazer uma mensagem intitulada Hoje. Então vamos à mensagem. Emmanuel ele vai pegar o versículo 13 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Hebreus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O conselho da exortação recíproca diária indicado pelo apóstolo requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselhar os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se
em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem, sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, esse texto nos permite ter várias reflexões. A primeira dela é sobre o verbo exortar. No sentido do texto, ele está nos trazendo a questão do convencimento, do bom ânimo, daquela necessidade de nós incentivarmos, de convocarmos os nossos irmãos. Por isso que Paulo fala que é para nos exortai-vos uns aos outros. Só que Emmanuel ele vai destrinchar esse verbo, nos mostrando que não conseguiremos nada apenas falando. Que o importante é o exemplo que nós deixamos. O exemplo que arrasta multidões. Então, ele nos fala do homem de bem, que exercendo a função que lhe cabe aqui na Terra, ele procura fazer da melhor maneira possível, sempre com zelo, com carinho, com amor, e nesse realizar constante, aproveitando o tempo de hoje, ele vai exortando os seus companheiros a trilhar o caminho do bem. Pela sua iluminação, pela sua transformação, nós conseguimos exortar, nós conseguimos convencer, nós conseguimos estimular o outro a fazer aquilo que muitas vezes nós falamos. Então, o sentido de exortar está no sentido de nós aproveitarmos o dia de hoje para a nossa transformação, para a nossa iluminação. Porque em assim fazendo, nós estaremos, através de nossos exemplos, estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. E o tempo é hoje. O tempo é agora. O que passou, já passou. E o amanhã ainda está por vir. Então, hoje é um tempo precioso para que nós possamos apagar equívocos que nós tenhamos cometido no passado, e hoje é um tempo importantíssimo para nós construirmos um futuro melhor. Então, vivamos o dia de hoje. Jesus já nos falava, a cada dia basta as suas ocupações, nos demonstrando da importância de trabalharmos a questão da ansiedade que muitas vezes nos assalta o coração, a questão da depressão que muitas vezes nos paralisa. Então, vivamos o dia de hoje como se fosse o último. Aproveitemos a nossa encarnação para dar o melhor de nós, para, através do nosso trabalho, nós conseguirmos convencer as pessoas
de que aquele caminho que estamos seguindo é um caminho, é uma opção para que também ela possa seguir. Então as palavras, elas se perdem quando não tem por base o nosso exemplo, quando não tem por base a nossa edificação. Por isso que Emmanuel nos convida a aproveitar o dia de hoje e aproveitarmos o que Deus nos deu como oportunidade e possibilidade de crescimento. Então, cada um de nós, onde quer que estejamos, com as pessoas que estivermos convivendo, ali nós temos as melhores possibilidades e as melhores oportunidades para que nós possamos crescer, para que possamos nos transformar, para que possamos nos melhorar. E é nesse trabalho constante que vamos nos estimulando uns aos outros. Na hora que eu estiver um pouco mais desanimado, você vai chegar, vai me dar a mão, vai trazer um sorriso, um abraço e vai me estimular a continuar caminhando. No dia que você estiver um pouco mais triste, será a minha vez de levar esse estímulo a você, através dessa exortação, através desse exemplo, e assim, dando-nos as mãos uns aos outros, nós vamos caminhando. Aos pouquinhos, nós vamos nos libertando e conquistando a tão sonhada paz, a tão sonhada felicidade. E muitas vezes procuramos do lado de fora, mas ela se encontra aqui dentro, no nosso coração e da nossa consciência. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção, pelo carinho, e passo para a Sônia dar continuidade. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho do que você já até falou, né? Da importância do hoje na área do nosso psiquismo, né? De como nós nos sentimos. E quando a gente está falando disso, está falando não só da mente, está falando do corpo inteiro, porque como a gente pensa está ligado com o que a gente sente no nosso corpo. Então, Marcos nos disse que quando a gente fica muito preocupado e sai, tira o foco do que está acontecendo no agora, que é a única coisa que a gente tem mesmo, né? Aliás, o presente, o hoje é um presente, né? E tem esse nome tão bonito, porque, na verdade, é um presente que Deus nos dá para nós nos corrigirmos, nós nos melhorarmos, nós nos conhecermos, nós nos aceitarmos, né? É um presente de Deus, é a nossa encarnação, mais uma encarnação. Então, a gente precisa pensar nisso. E o Marcos nos trouxe a questão da depressão e da ansiedade. Eu vou pegar por aí para falar como acontece isso, né? Se nós não estamos ligados no que acontece hoje, cada um, e muitas vezes o que acontece, a gente fica preocupado com o que não fez, né? Ou com o que fez, com o que passou, com o que perdeu, com o que deixou de ganhar, enfim, como é que eu fui, como é que eu não fui. E, normalmente, quando as pessoas que pensam muito no passado, elas são pessoas deprimidas. Por quê? Vamos lá. Tem como mudar o passado? Alguém aqui já teve a pretensão de mudar o passado? Não tem, né? O que você pode fazer é reescrever a sua história, é escrever a sua história daqui para frente, né? É se modificar, né? Tomar atitudes diferentes, fazer coisas de outra forma. Mas não tem como mudar o passado. Aquilo que está feito, está escrito, está marcado. A gente pode ressignificar. Os traumas que nós sofremos, se sofremos, podem ser ressignificados. Eu ouço muita gente falar, né, porque eu fiz isso, porque meu pai era assim, porque a minha mãe era assim, porque aquele meu ex-marido, a minha ex-mulher, aquele professor e tal, eles estão no passado, não tem mais jeito, né? Para isso, a gente tem uma coisa muito boa, que é o perdão. Mas para perdoar, a gente tem que antes aceitar.
E aí é muito difícil, né? Nossa, isso, como diz a minha amiga Leila, é papo para mais de metro, né? Então, vamos só jogar um pouco as ideias, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Mas é muito importante pensar nisso. O que é lembrar de que o passado foi do jeito que ele tinha que ser. O passado foi como foi, não tem mais jeito. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa, os benfeitores nos exortam para melhorarmos, para trabalharmos no bem, para aproveitar aquela situação difícil e perceber o que nós podemos aprender com aquilo. O que você pôde aprender com a coisa mais difícil que aconteceu na sua vida? Então, é daí que você tem que começar, é daí que você tem que recomeçar. E isso, então, normalmente essas pessoas são aquelas pessoas mais deprimidas, tristes, porque querem mudar, de qualquer forma, uma coisa que não tem muito como mudar, né? Que é o passado. E, por outro lado, nós temos a ansiedade, que está muito mais referenciada ao futuro, né? Porque a ansiedade, normalmente, é aquilo que nós queremos muito rápido, ou que nós temos medo do que vai acontecer. Então, fica naquela coisa, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? E tal, não sei o quê. E aí, nós temos, então, que pensar o que fazer se nós não podemos controlar o futuro. Você pode controlar o seu futuro? Então, nós temos que viver o hoje. É fazer hoje a melhor coisa possível para amanhã não se arrepender. Porque se você se arrepende de alguma coisa que fez no passado, e aí vamos tentar explicar aqui uma situação. O passado é o passado do hoje, né? Nesse passado também teve um tempo que era o tempo atual. Entendeu? Onde, nesse tempo atual, nós deixamos de fazer ou fizemos alguma coisa pela qual nós agora estamos arrependidos ou estamos sofrendo as consequências, enfim. Então, lembrando que lá naquele hoje do passado, naquele momento atual do passado, você fez alguma coisa, ou pensa que fez, ou alguém te fez, enfim, não importa muito. Pensando nisso, dê muito mais importância ao hoje. Porque hoje você não quer fazer aquilo que te faz sofrer, porque aconteceu no passado. Então, também não fique preso ao que pode acontecer. Aproveite agora. Você tem tanto material já da sua vida, você tem isso que você aprendeu, você tem o que você estuda, você tem os exemplos. Nós não precisamos começar nada do zero. É meio difícil começar agora, mas nós podemos, inclusive, nós podemos olhar para as pessoas, seguir os exemplos, né? Os exemplos de Jesus é o ideal, mas nós temos hoje pessoas que podem nos dar vários grandes exemplos, né? Eu não vou nem citar aqui nomes, porque são tantos, tanto encarnados como já desencarnados, mas nós podemos seguir esses exemplos. E com as nossas novas atitudes, com a nossa modificação, nós vamos nos tornando também exemplos de outras pessoas. Então, é isso, é a importância, porque a ansiedade, ela não é uma coisa que você pode dizer assim, não, então tá, então eu vou fazer tudo isso que a Sônia está falando, e aí eu não vou mais ficar ansiosa. Não é bem assim, né? Tem toda uma questão por trás que é bem mais complicada de falar e que também dá papo para mais de metro. Mas nós podemos fazer uma coisa bem pequenina, que pode parecer muito grande se nós olharmos o todo. Mas nós podemos tentar modificar os nossos pensamentos. Porque o pensamento negativo, ele tanto pode te levar para a depressão, quanto para a ansiedade, quanto para outras doenças mais, né? Então, é pensar, é questionar o pensamento. É você que define, você tem o livre-arbítrio.
sabe? E, às vezes, nós nos deixamos levar por um pensamento sem dar conta de que está indo naquele desenrolar ou enrolar, melhor dizendo, né? E aí, quando você percebe, aquele pensamento está o tempo todo repetitivo. Né? Tem um mantra que eu aprendi com a Leila Pinheiro uma vez numa palestra que eu fui, né? num evento, e era um evento que ela cantou uma música que eu acho muito boa, né? Que é simples, e ela dizia assim: só pensamento bom, só pensamento bom, só pensamento bom na minha cabeça. E aí você dá o ritmo que você quiser, né? Só pensamento bom, só pensamento bom. E aí você vai cantando, e isso faz com que você pare esse fluxo enorme, porque às vezes é difícil, eu sei. E aí começa a ter os sintomas físicos da ansiedade, né? Que é a taquicardia, é a tensão muscular, é a dor de cabeça, é o suor, principalmente nas mãos, né? É a dificuldade de memória, de concentração, sem contar com as questões psicológicas, né? A irritabilidade, o medo, a procrastinação, que é muito grande, a preocupação excessiva. Então, vamos viver o hoje, vamos cuidar muito bem da nossa vida. Quando você estiver se sentindo muito necessitado, procure um amigo, procure uma palestra, procure uma oração principal. Nossa, e se você está tão ansioso que você sequer consegue orar, chama Jesus, simplesmente. Jesus, Jesus, e Ele sempre virá. Sempre virá. E que, quando a gente fala que Jesus virá, é porque Ele vai trazer a solução, Ele vai trazer um amigo para você, Ele vai trazer a vontade de procurar um profissional, um médico, um psicólogo, ou ir a uma casa espírita. Hoje, algumas casas espíritas ainda não estão funcionando, mas você pode ligar, você pode procurar um atendimento, mesmo online, né? Enfim, é isso. É não se deixar levar pela correnteza. Você não tem o controle de nada, mas você tem o livre-arbítrio para decidir o que você deseja. E para conseguir o que você deseja, o que é bom para você mesmo, né? O que é de bem. Eu sempre falo para minha mãe, assim: mãe, a gente tem o que é bom e o que faz bem, né? O que é bom nem sempre faz bem, mas o que faz bem é sempre bom, tá bom? Vamos lá? Vamos juntos, né? Vamos fazer isso. E uma das coisas muito boas para nos trazer para o presente, para trazer para o foco, para o hoje, é o relaxamento do corpo. São técnicas de relaxamento corporal, técnicas de respiração, sabe? Basta você prestar atenção na respiração, colocar a respiração até o seu abdômen. O diafragma é um músculo que tem aqui embaixo do peito, né? Mais ou menos no meio do tronco, sabe? E respirar, levar o ar até aí, fazer com que o diafragma se movimente, se abra e deixe o seu pulmão se encher de ar. E aí você solta o ar. E quando você inspira, você pode também já ir pensando, durante a sua inspiração, o quanto é bom ter oxigênio para respirar, o quanto é bom você estar vivo. Você pode trazer o ar que você precisa, do jeito que você precisa. E agradecer a Deus. Em tempos de pandemia de Covid, respirar é uma bênção. Nós precisamos respirar com gratidão, sentir o ar entrando com oxigênio e dizer: meu Deus, obrigada por isso, obrigada por eu poder respirar. E ao expirar, deixe todo o ar sair, e junto com o ar, deixe sair também tudo que te faz mal, tudo que te incomoda. Você pode fazer um exercício muito bom, que é o de inspirar o amor e expirar a raiva, a irritação.
de inspirar a gratidão e expirar a insegurança, a tristeza. Vá trocando as virtudes. Pode parecer simples, mas é verdadeiro. E aí, depois que você está respirando, sentindo o ar, você pode ir relaxando seu corpo, relaxando seus ombros, que eu sempre digo, uma área que está sempre muito pesada, tensão muscular é um sintoma de ansiedade. Então, relaxe os seus ombros, mexa, sinta, mexa o pescoço, deixe solto, frouxo. Isso, muito bem. Perceba, se você faz isso com foco no que está fazendo, você já se desligou de um monte de problemas que talvez estivesse aí com você. Percebeu como é importante prestar atenção na respiração, relaxar o corpo, pelo menos por um momento, dê um descanso para o seu cérebro. E os pensamentos, às vezes, voltam, e às vezes voltam mais fortes, mais incisivos, para que você se tire atenção e aí você perde o que estava fazendo. Então, quando o pensamento aparecer, por mais difícil que ele seja, diga assim: eu estou respirando, eu estou pensando. Aliás, quando o pensamento aparecer, você pode repetir mentalmente: pensando, pensando, pensando. Valide o pensamento, mas não valide necessariamente o que o pensamento está te passando. Você valida o que você está fazendo. E aí você traz o foco para o presente. Pensando, pensando, pensando. E aí o pensamento pode passar, pode ir embora, como nuvem que passa, como uma ideia que vem e que vai. Isso. Essas são algumas técnicas que você pode usar para se manter no aqui e agora. Hoje fala-se muito em atenção plena, mindfulness. A atenção plena é você estar presente no que você está fazendo. E aí você descansa sua mente. Por mais que você se ligue e se concentre, todo o resto pode ficar. E para terminar, vamos lembrar do Mestre Jesus. O Mestre cuida de todas as coisas. O Mestre cuida de nós. O Pai amoroso, como Jesus nos disse, misericordioso, está velando por todos os nossos momentos e jamais deixaria que nós sofrêssemos, que nós passássemos por qualquer situação ruim, se não fosse bom para nós, se não fosse um bem para nós, né? Não bom, mas um bem para nós, né? Qual pai não cuida dos seus filhos? Então, aproveitando esse momento que falamos de Jesus, você pode trazê-lo à sua mente, num pensamento, rapidamente visualizá-lo à sua frente, estendendo as mãos para você. E você pode estender as suas mãos para ele e dizer: Jesus, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Me ajuda a ficar no presente e trabalhar hoje, sem culpas do passado, sem as amarras que me prendem e não me deixam evoluir. Me ajuda, Jesus, a viver o hoje com fé na certeza que o amanhã está pronto e eu só preciso agora caminhar para lá, caminhar no trabalho, no bem, caminhar na minha reforma íntima, no meu autoconhecimento. Obrigada, Jesus. Agradeça numa prece, com muita gratidão, sinta a gratidão percorrer o seu corpo, numa sensação de bem-estar. E diga: graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Isso. Você já pode sentir uma diferença.
você pode dar conta que o seu corpo pode estar mais leve, que você pode se permitir receber o presente de Jesus, o seu hoje, todos os dias, ao acordar, você pode receber esse presente e desembrulhá-lo como um presente mais valioso que você já recebeu na sua vida. E ao dormir, você pode agradecer e pedir a Jesus que durante a noite você também possa continuar recebendo os presentes enquanto dorme. É isso. Muito bem. Hoje foi um pouquinho diferente, mas eu espero que você tenha apreendido, e que você esteja agora bem melhor do que começou. Bom, hoje eu vou passar para a Declaí. Aliás, que saudade da Declaí, gente. A Declaí não está aqui. Ela hoje não pôde vir, mas com certeza ela está no chat, acompanhando com a gente, e também está com o coração aqui, porque ela faz parte dessa equipe. Eu vou passar direto para a nossa Yara, na certeza de que vocês estão muito bem. Fiquem em paz. Olá, amigos. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que eu achei muito interessante. E eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai conversamos já hoje. É mesmo possível agir com empatia e amor em todas as ocasiões, tanto com nós mesmos, quanto com todos os seres vivos? Como modificar as nossas atitudes para modificar o mundo ao nosso redor? Será que é possível isso? Sim, é possível, com certeza. Existe uma poderosa ferramenta chamada não violência, que muda nossa realidade interior e exterior. E é sobre isso que eu quero conversar rapidamente com vocês. Há muito o que pesquisar, há muito o que ler, e eu acho que é uma boa prática. Se vocês se sentirem interessados de ler um pouco mais sobre a não violência. A expressão não violência, ela tem a sua origem no sânscrito, da palavra ahimsa, que é o primeiro passo no código de conduta do yoga. Quem pratica yoga não pratica só os movimentos que a gente chama de asanas, ou as práticas respiratórias, que são os pranayamas. Nós temos uma ética, uma conduta, e que nós aprendemos com os nossos mestres de yoga. Aquelas pessoas que nos passam não só os movimentos, as práticas físicas, mas esses ensinamentos. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende, e está sempre falando a respeito, é de ahimsa, que é a não violência. A ahimsa está dentro dos yamas, que são práticas nobres, que a filosofia do yoga nos ensina para aplicarmos em nossas vidas. Por isso é muito comum a gente escutar em quem pratica yoga falar de viver uma vida de yoga. Não é só praticar as asanas, como eu acabei de falar. A não violência, ela não está apenas nos nossos atos, mas também em nossos pensamentos e nas nossas palavras. Muitas pessoas, elas pensam assim: bom, eu não sou violento, eu não bato em ninguém, então eu não pratico a violência. Mas as atitudes sarcásticas, julgadoras, nossa, como se julga nesse mundo que a gente vive, debochadas, e as rotulações são ações agressivas. Não é verdade? É impressionante. A rotulação, então, é um capítulo à parte, que a gente pode um dia tentar conversar
trocar ideias a respeito disso. Como se rotula nesse mundo, né? Satya Sai Baba, que era um mestre indiano, falava que, às vezes, um empurrão ou um tapa é mais fácil de esquecer do que uma agressão verbal. Quem já foi agredido verbalmente deve ter lembranças de que podem afirmar essa situação, né? Não que a violência física, pelo amor de Deus, não seja séria, mas é para a gente ter essa dimensão maior do que é a violência e o que é não violência. Devemos lembrar que a não violência é aplicada em nossas relações com os outros seres vivos, assim como também com nós mesmos. Isso é uma coisa interessante, porque na prática da minha profissão é extremamente comum quando nós nos dignamos a prestar atenção ao que nossos pacientes nos falam. É muito interessante como quando eu concluo em poucos minutos de conversa, o quanto eles são violentos com eles mesmos. Como é que eles não cuidam deles mesmos? Como é que eles não são gentis com eles mesmos? Interessante isso, né? Buda dizia que você, o seu ser, tanto quanto qualquer pessoa em todo o universo, merece o seu amor e a sua afeição. Legal, né? Os maiores expositores da não violência, ou pelo menos assim, representam muito bem essa questão, foram Mahatma Gandhi e Leon Tolstói. Tolstói, um grande escritor russo, defendeu que as pessoas deveriam seguir os ensinamentos de Jesus através do amor, da paz, da compaixão, do respeito, e para isso era preciso extinguir toda forma de violência. Mahatma Gandhi, advogado e grande mestre indiano, falava: seja a mudança que você quer ver no mundo. Portanto, a gente deve prestar muita atenção nisso. Muitas vezes nós, ou pelo menos eu, me coloco numa posição assim: nossa, mas como esse mundo está agressivo? Será que eu também não estou? Será que eu não estou participando disso? Portanto, devemos aprender que a não violência se inicia em nós mesmos. É aqui que tem que sair a raiz da coisa. Pergunte a si mesmo: será que você não costuma falar palavras ríspidas para os outros? Será? Será que você não direciona pensamentos negativos para alguém ou para alguma situação? Será? Será que você não tem um comportamento destrutivo diante das suas dificuldades? Nossa, como eu vejo isso. Como eu já fiz muito isso. Há alguns anos atrás, eu realmente posso afirmar que eu fazia isso. Era a primeira que me julgava e a primeira que ia lá e enfiava o dedinho que tocava. Pois então, entenda que a mudança começa por nós. Se nós queremos um mundo com mais amor e paz, temos que fazer a nossa parte. Afinal, estamos todos o quê? Interconectados. Como é que a gente pode fazer assim a prática da não violência? O primeiro passo é a gente identificar o comportamento destrutivo aonde quer que ele esteja. É fazer uma análise, gente, sabe? Se olhar ao redor, observar de uma maneira mais atenciosa. Identificar emoções e reações é muito importante. Tentar viver de uma forma um pouquinho menos atabalhoada, prestar mais atenção, estar realmente com a mente ativa. Quando fazemos essa análise, passamos a perceber o quanto de violência nós cultivamos no nosso interior e ao nosso redor.
E aí nós vamos começar a nos abrir para tratar os outros e a nós mesmos com amor e compaixão. A não violência é uma prática contínua. Não espere mudanças drásticas, daquela tipo assim, né? Lembra daquela Ginny, né? A Ginny era um gênio, que ela fazia assim, não dá para fazer assim desse jeito, sabe? É uma coisa contínua. Não espere mudanças drásticas, tente praticar a cada dia e assim você colherá, nós colheremos os resultados positivos. Os hábitos levam tempo para serem moldados, mudados, né? E é muito gratificante quando a gente começa esse movimento e vai observando que essas situações realmente estão mudando, que a gente tem um outro olhar, um outro comportamento, um outro tom de voz, que a gente consegue respirar fundo e julgar menos. Vamos tentar praticar? Acho que é uma ótima ideia. E leiam, estudem, utilizem da sua curiosidade para buscar mais coisas. Vai ser sempre muito bom. Um beijo grande para vocês e até o próximo sábado. Que beleza, Yara. Muito bom isso tudo. Bom que vocês gostaram. Fala, Romeu, estou querendo te escutar. Vamos lá, fale aí para gente. Gostei bastante, Yara. Foi muito boa aí a fala, gostei bastante. E realmente é isso mesmo, né? A gente tem que começar conosco mesmo. E muitas vezes tem pessoas que acham, né, que ela está falando normalmente contra a pessoa, mas não vê que a fala dela é um pouco agressiva, não presta atenção. E que o outro, quando está escutando ela, vê aquela forma de falar, né, assim, um pouquinho agressiva, né? Então, são às vezes situações que a gente tem que perceber, né, a gente tem que prestar atenção, né? A gente tinha que ter nascido com anteninha. Eu gostaria de ter umas anteninhas assim que percebesse assim, seria muito mais prático. Soninha, como é que é o mantra mesmo que você falou da música lá que você... Só pensamento bom. Só pensamento bom. Só pensamento bom. Então, você fala só pensamento bom, só pensamento bom. Aí a Jane, quando você estiver na metade da segunda frase, a Jane fala só pensamento bom. Aí o Marco entra, só pensamento bom. Que coisa linda, né? É um programa musical, isso aí. Né? A gente vai vibrando assim, só pensamento bom, né? Que a gente vai cultivando esses pensamentos em nós, né? E eu gostei muito de tudo que foi apresentado até agora, né? A Soninha na parte, né, falando da ansiedade, da depressão, o Marquinhos trazendo para a gente dos exemplos que a gente tem que dar primeiro, né? A gente tem que dar o exemplo daquilo que a gente fala, né? Mas eu peguei aqui o nosso querido Richard Simonetti, em que ele faz um comentário do Chico Xavier, que uma certa feita, começaram a criticar um palestrante que ele falava alguma coisa mas não, as atitudes deles e os atos eram totalmente diferentes. Aí o Chico virou para o pessoal que estava fazendo comentário e falou assim, mas Emmanuel disse que agora pelo menos o irmão está pregando o evangelho. Né? Não, Marquinhos, a gente começa a casa por onde? Pelo teto? Pelo alicerce, né? Então a gente tem que, né, começar a ir alicerçando. Então, muitas vezes, né, principalmente a gente em termos né, das lições do mestre, da doutrina e tudo mais, a gente vai estudando, né, e a gente começa a falar aquelas palavras, mas muitas vezes a gente ainda não tem a prática com a ação, com a nossa fala, né? Mas isso a gente já está pregando, a gente está começando a alicerçar algo que, de repente, talvez, no passado nós, né, fizemos coisas que desabonaram tanto a nossa conduta e a gente caiu no arrependimento. A nossa querida Yara trouxe o Leon Tolstói. O Leon Tolstói, ele tem alguns livros dele que ele conta vários casos de pessoas que se encontraram com Jesus e se modificaram, em que se transformaram,
E ele, no prefácio desses livros, ele diz que ele viveu no tempo de Jesus, ele escutou Jesus, mas ele não aproveitou daquele momento. E quando ele foi para o plano espiritual, ele se arrependeu muito. Então ele traz esses livros para como trazer pessoas, né, que passaram anônimas para a posteridade, mas que ele traz a elas que escutaram Jesus e fizeram aquela transformação, né? E nisso a gente lembra o nosso querido Paulo, né, que era Saulo, doutor da lei, foi treinado por Gamaliel, né? Ele tinha todo aquele conhecimento, e por isso que Jesus, né, o escolhe no caminho de Damasco, faz com que ele perca a visão, para ele perder a visão do mundo e se abrir a visão espiritual dele, né? E ele passou aquele tempo no deserto, né? São 3 anos, se eu não me engano, estudando no deserto, tudo aquilo que ele pegou com Pedro para ele se atualizar, porque ele já trazia em si aquele conhecimento da lei de Moisés e dos 10 mandamentos, que foram a primeira, né, as primeiras normas evangélicas que chegaram para nós, né? E ali ele já com o alicerce já pronto, era aquele que tinha tenacidade, que tinha coragem, que ia enfrentar várias coisas para fazer com que o evangelho rompesse e saísse da pequena Palestina e ganhasse o mundo, né? Então, quando a gente começa a falar, logicamente a gente vai tentar sempre moldar a nossa fala com a nossa ação, que a gente trabalhe bastante para a gente ter uma ação compatível com a nossa fala e chegar ao ponto quando Jesus diz que seja o nosso ato de sim, sim, não, não, né? Mas enquanto isso, vamos estudando, vamos procurando, porque todos nós sabemos, né, quando a gente pega ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando fala sobre o homem de bem, né, e ali vai tecendo várias coisas sobre o homem de bem, várias qualidades do homem de bem, e no final o Kardec escreve: não estão aí exaradas todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que se encontrarem nesse caminho já estão no caminho do bem. Quer dizer, o homem de bem traz uma série de coisas que a gente olha assim e fala: nossa, eu acho que eu não tenho 10% dessas qualidades do homem de bem. Então a gente vai se moldando, a gente vai se trabalhando, a gente vai se preparando, né? E também pegando o que a parte da nossa Yara falou, porque muitas vezes nós somos muito críticos, né? E a gente vê uma coisa, escuta uma coisa, e as redes sociais têm essa tendência, né, de estar sempre em julgamento, tudo está sempre em julgamento, as pessoas estão sempre questionando, né, e sempre falando um monte de coisa, mas talvez muitas delas, às vezes, escrevendo coisas que ainda não fazem, mas só para ganhar aqueles likes, ou fazer o comentário, ou fazer algum tipo de postagem, mas ainda não estão. Mas como estão escrevendo isso, eu sempre, muitas vezes, falo em algumas palestras minhas, falo assim: Romeu, você errou nisso. Eu não tenho como dizer, eu não sabia. Eles vão lá, vão pegar lá, olha, o dia que você falou lá no Cheira, aqui, tá vendo? Você falou isso aqui. O dia que você foi lá no José da Luz, olha aqui, você falou isso daqui. O dia que você falou lá no GERP, olha aqui, tá aqui. Você sabia de tudo isso, você pregou isso, e você então falhou naquilo que você quer. A gente não pode, né? Uma vez que a gente estuda a doutrina, a gente não tem mais como dizer que não sabia. A gente sabe, a gente tem a consciência, então a gente tem que ir trabalhando, né? A gente tem que aproveitar o hoje, como é o tema, né? A gente tem que aproveitar hoje. Se quer amar, ame hoje. Né? Se quer abraçar, abrace hoje. Se quer ajudar, ajude hoje, né? Porque amanhã talvez possa ser muito tarde, né, não? Então, para encerrar aqui a nossa fala, eu peguei aqui do Carlos Torres Pastorino, Sugestões Oportunas, esse livro que eu gosto bastante dele, que o Pastorino, ele tem um estudo dele sobre o Evangelho é muito bom, bem profundo, né? Realmente indo entre as linhas, vendo aquilo, o que está no cerne da questão, ele sempre vem trazendo assim para a gente, o estudo que ele tem um livro que ele estuda só falando do Evangelho de Jesus, e é um estudo muito, muito bom. E ele diz assim: esqueça o ontem. Desenterrar os mortos do passado não traz vantagem nenhuma ao presente.
Por que olhar para trás quando estamos caminhando para a frente? O espelho que reflete a estrada percorrida só serve para alertar-nos quanto aos perseguidores de trás que buscam passar-nos à frente, pondo em perigo a caminhada atual. O passado é alicerce do presente, assim como os muros do primeiro andar de hoje são o sustentáculo do terraço de amanhã. Quem está no primeiro andar busca subir ao terraço e não escavocar os alicerces, onde só encontrará lacraias e escorpiões. Suba para contemplar as estrelas que o chamam na estrada futura e deixe que a animalidade inferior permaneça isolada entre os torrões do chão úmido e frio. Não rebusque o passado que já se foi e não voltará mais, pois se voltasse, atrapalharia grandemente nossa ascensão. O que passou acabou. A vida pregressa trouxe experiência e aprendizado. Aproveitemo-las. O aluno que faz experiência com instrumentos no laboratório de química, ao sair das aulas, leva o conhecimento adquirido, mas eles abandonam as provetas e ingredientes agora já inúteis. Que adianta rever ações erradas cujas consequências ainda hoje sofremos, se já não as podemos modificar? E se sua recordação viva nos pode perturbar a marcha evolutiva? Então, não busque o passado, olhe para a frente. Não revolva a terra com enxada, percute o céu com telescópio. Não recorde de erros, plante árvores frutíferas que amanhã o abrigue e alimente. Esqueça ontem e alce o coração para o amanhã. Quando hoje despontou na aurora do novo dia, o ontem estava terminado. Risco da folhinha de sua vida. Prepare suas lições para o exame de amanhã, porque no de ontem fomos aprovados com notas muito baixas. Levante-se e caminhe para cima e para frente, deixando que os mortos em espírito enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. Não é não, queridos amigos? Soninha, Marcos, Giane e Yara. É isso mesmo, muito bom, gente, muito bom mesmo, né? Vamos pensar sobre isso hoje, não deixe para amanhã. E vamos, assim, o programa foi bom, nós estamos com vontade, tenho certeza que eu posso falar em nome de todo mundo, de ficar aqui mais tempo, mas a gente tem mais coisas para fazer, né? E tudo que é bom, continua e continua, continua. Então, hoje eu vou passar para a Yara encerrar o nosso programa. Está contigo, Yara. Ok. Queridos, que o amor nos una e a luz nos proteja. Fiquem em paz. Grande beijo a todos. Grande beijo. É sábado. Curta e compartilhe.